Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta bastante filosófica, porém bastante interessante e importante, né? Por que que Deus nos criou? Por que que Deus criou o nosso mundo? O que que a gente está fazendo aqui? E é uma pergunta existencial, pergunta muito importante. E se a gente entender de verdade o motivo, isso pode mudar muita coisa também nas nossas vidas. Então vamos começar agora a se aprofundar um pouco nessa pergunta. Começando desde a criação do mundo. A criação deu certo? Se a gente prestar atenção, é muito forte todos os acontecimentos que estão descritos na Torá sobre a criação. A gente começa com a luz do primeiro dia. Está escrito que Deus disse que haja a luz. Que luz é essa? Vem o Midrash, da Torá oral, fala que é uma luz espiritual, da presença divina, uma luz maravilhosa. Só que Deus viu que o mundo ainda não estava pronto para essa luz. Tirou essa luz e guardou para o futuro. Deus criou os astros. Parece que teve uma discussão entre o Sol e a Lua, não dá para ter os dois do mesmo tamanho. A Lua começou a reclamar. Deus falou, você está reclamando, então você diminui. O erro das árvores. Deus queria que o gosto do tronco fosse igual ao gosto do fruto e deu errado. Deus criou os animais para fazerem o bem, para servirem, de certa forma, o ser humano. E a gente conhece a cobra, que justamente influenciou a Adão e Havá de comerem o fruto proibido. Deus criou o homem e ordenou, você não pode comer essa fruta. Ele come. Deus criou a mulher, que levou, ela comeu e ainda deu o fruto para que o homem comesse. Talvez na próxima geração as coisas melhoram. Cain e Hevel, um mata o outro. Primeiro o assassinato da humanidade, na segunda geração, os filhos de Adão e Havá. Vamos dar mais algumas gerações, ver se as coisas talvez vão melhorar? O dilúvio, destruição do mundo. Logo em seguida, a Torre de Babel. Mais para frente, Sodoma e Gomorra. E aí? Deu certo a criação de Deus? Qual era o objetivo? Será que Deus errou? Continuando, não somente na criação, mas no mundo que a gente conhece, será que o mundo deu certo? Trouxe aqui alguns pequenos exemplos que a gente conhece do nosso mundo, e doenças, e a morte, o egoísmo, traição, a ganância, o estupro, maldade, roubos, violência, preconceito. Quantos e quantos problemas não tem no nosso mundo? Será que Deus falhou na criação? Deus não poderia ter criado um mundo perfeito? Deu certo? Exatamente a nossa pergunta. Deus não poderia criar um mundo perfeito? Por que tanto sofrimento no mundo? Qual é o objetivo de Deus com a criação? Essas são as perguntas que a gente vai tentar se aprofundar, responder e tentar pegar uma lição muito bonita e forte para nossas vidas. A vontade de Deus. Primeiro vamos dar uma breve introdução, e que também é bastante importante quando a gente fala da criação. A gente precisa entender que toda a criação vem a partir de alguma vontade. Mas tem uma diferença entre a vontade de Deus e a vontade dos seres humanos. Qual é a diferença? De acordo com a Kabbalah, existe uma diferença entre a vontade do homem e a vontade de Deus. A vontade do homem tem um início e tem como causa algo que lhe falta e precisa ser preenchido. A vontade de Deus não tem início, pois Deus está acima do tempo e nem tem algo que lhe falta, uma vez que Deus já é completo. Então é uma vontade que é um pouco difícil da gente entender. Desta forma, para nós seres humanos fica realmente impossível entender a vontade de Deus e todos os seus objetivos. Veremos agora a explicação que consta nos livros da Kabbalah sobre a criação. Ou seja, o que eu quis mostrar com essa breve introdução
é que não é que estava faltando alguma coisa para Deus, ele precisava criar. Ou que em algum instante veio na mente dele, opa, quero criar. Deus está muito acima da nossa compreensão. Ele não tem limite de tempo e a vontade não está associada a uma necessidade. Porém, nos nossos livros da Torá, eles mostram um pouco qual foi a ideia da criação. Bondade. Quem é bom quer fazer bondade. Uma vez que a gente entende Deus como sendo bondoso, se ele é bom, ele quer fazer bondade, então ele criou o mundo por um ato de bondade. O objetivo da criação é fazer o bem. Para fazer o bem, Deus criou nosso mundo. Como assim? Para fazer o bem, deveria criar um mundo sem sofrimento, doenças, morte e sofrimento. Como funciona? Se o objetivo é da bondade, a gente vê exatamente o oposto no mundo que a gente conhece. Objetivo? O mundo vindouro. O objetivo é o mundo que vem depois do nosso mundo. Nosso mundo é repleto de desafios e dificuldades, mas não é o objetivo final. Passamos por esse mundo para merecermos o mundo vindouro. E aqui vem a grande pergunta. Por que precisamos merecer? Por que Deus não nos coloca direto no mundo perfeito? Para fazer bondade não precisa de merecimento. Se eu quero fazer o bem, ajudar uma pessoa, eu não espero ela merecer. Se eu vejo uma pessoa passando fome ou dificuldade, eu não pergunto merece ou não merece. No meu coração tem a vontade de fazer o bem, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar, e é isso que a gente realmente faz. Então não precisaria, a princípio, passar pelo nosso mundo. Se o objetivo é o mundo vindouro e o objetivo é a bondade, por que Deus não coloca a gente direto num lugar perfeito e maravilhoso? Essa é a grande pergunta, e realmente tem muitas respostas para essa pergunta. Eu quero trazer uma delas que eu acho que é muito bonita e importante para as nossas vidas. O que é o prazer do mundo vindouro? O maior prazer que existe é o prazer espiritual. O prazer espiritual, ele está muito associado a gente sentir e se conectar com Deus. Um exemplo disso, a gente poderia falar, que seria o Monte Sinai. Quando Deus se revelou no Monte Sinai e falou os 10 mandamentos, foi um prazer absurdamente forte, ao ponto que a gente não estava aguentando. E a nossa alma queria sair do corpo para se conectar com Deus de tanto prazer. O prazer espiritual é muito maior do que qualquer prazer material. Se a gente sentisse um pouco do prazer espiritual verdadeiro do mundo vindouro no nosso mundo, a gente morreria de tanto prazer. E a diferença basicamente se divide em 3 aspectos. Primeiro, a intensidade do prazer. Segundo, não é um prazer que enjoa. E terceiro, ele é constante. Diferente do prazer material, que ele é muito menor, ele é passageiro. Na hora que a gente faz determinado ato material, a gente sente um prazer e depois aquilo para. E se a gente quiser continuar, esse prazer ele não consegue se manter. A pessoa simplesmente enjoa, não aguenta, não tem forças. E a ideia do prazer espiritual é que é uma coisa constante. Ou seja, o que a gente está falando agora é que o prazer espiritual está associado a sentir a presença divina. No Monte Sinai, quando sentimos um pouco dessa proximidade, morremos de tanto prazer. Literalmente, a gente não aguentou, a alma saiu do corpo e Deus colocou a alma novamente dentro da gente. Quanto mais próximos estamos de Deus, maior é o nosso prazer. O que é estar próximo de Deus? Aonde Deus está? A princípio, Deus está em todo lugar. E se Deus está em todo lugar, então a gente sempre está próximo dele? Não, a gente está falando aqui de uma proximidade espiritual.
O que é proximidade espiritual? Conceito de proximidade espiritual, semelhança. Se Deus é bom e eu também sou bom, eu estou próximo a Ele. Se Deus é justo e eu também sou justo, eu estou próximo a Ele. Se eu sou uma pessoa dura, malvada, se eu não perdoo, se eu ajo com dureza com as pessoas, então eu acabo estando muito longe de Deus. Se Deus é a verdade, eu vivo a mentira, eu estou muito longe dele. Proximidade espiritual está associado à semelhança. Como talvez um exemplo, a gente poderia falar talvez que o amor e a amizade são próximos. Seria uma ideia mais espiritual de falar essa proximidade. E agora, olha que interessante, Deus criou o homem à sua imagem. Deus tem alguma imagem? É claro que não. É um dos 13 princípios do judaísmo que Deus não tem nenhuma forma ou nenhuma imagem. Então, o que é isso que está escrito que Deus criou o homem à sua imagem? Parecido. Mas parecido em quê? Diversas explicações para essa imagem de Deus. Eu quero trazer uma aqui que eu acho muito bonita, que a ideia é que Deus, ele é completo. Deus, ele não recebe, porque ele já tem tudo. O que ele faz é dar, é fazer o bem. E assim ele criou dentro da gente uma alma divina que ele colocou dentro de cada um de nós. E essa alma divina, o que ela quer? Ela quer dar, ela quer fazer o bem, ela quer ajudar. Por outro lado, a gente também tem dentro da gente uma alma animal, ligada com o nosso instinto de sobrevivência, uma alma que quer tudo para si, um egoísmo, uma busca de prazer próprio e tudo para si. E dentro de cada um de nós a gente tem um conflito entre a nossa alma divina e a nossa alma animal. A nossa alma divina quer fazer o bem, quer ajudar, quer dar. E a nossa alma animal quer tudo para si e nada para os outros e tudo para mim. Busca de prazeres somente para mim. A alma divina, eu quero ajudar e fazer a felicidade também para os outros. Receber, subsistência. Dar, fazer o bem e viver com um propósito. Receber subsistência seria a nossa alma animal. Dar, fazer o bem e viver com um propósito é a nossa alma divina. Para termos o máximo de proximidade e, consequentemente, prazer, Deus nos criou parecido com Ele. Ou seja, a gente tem uma vontade interna no nosso coração de dar e de fazer o bem. E quanto mais a gente dá e faz o bem, mais a gente está parecido com Ele. E quanto mais parecido a gente está de Deus, maior é o nosso prazer. Ok. Seria bom ser criado direto no Olam Haba? Se Deus colocasse a gente direto no mundo perfeito e maravilhoso, como era a nossa pergunta inicial, será que seria realmente bom para a gente? Resposta: se nossa alma foi criada à imagem de Deus, parecida com Ele, com a vontade de dar, ela nunca ficaria feliz num local onde somente recebe. Imagina isso, Deus criou a nossa alma à imagem dele com a vontade de dar, de fazer o bem, de ajudar, e de repente a gente é criado num lugar perfeito onde não tem o que dar. A gente somente receberia. Seria contra a nossa natureza. Para a alma ser criada direto no mundo perfeito, ela não poderia ter sido criada à imagem de Deus, parecida com Ele, e com mais proximidade. Ela teria que ser criada com a vontade de receber, ou seja, diferente de Deus e, portanto, distante. Porém, se a alma fosse criada dessa forma, não haveria o prazer que Deus quer nos proporcionar, pois estaríamos distante dele. A gente chama isso na linguagem da Kabbalah, Nahama de Kisufa, o pão da vergonha. A nossa alma não vai se sentir bem, simplesmente recebendo do plano espiritual. Porque a natureza dela não é receber. A natureza dela é dar, é ajudar. E aí a gente entra num problema. No gráfico,
a gente tem basicamente o seguinte, se a gente começar no verdinho em cima, Deus criou a gente com a vontade de dar. A alma divina. Automaticamente, nós estamos próximos de Deus. Próximo de Deus, o maior prazer possível. Porém, nesse caso, o que aconteceria? Não seria bom no mundo vindouro. Porque se a gente está próximo de Deus, com a vontade de dar, e a gente é colocado num lugar onde só se recebe, isso seria muito ruim. A gente quer dar e não quer receber. Qual é a solução para a gente poder, para Deus poder nos colocar direto no mundo vindouro? Vontade de receber. Só que se Ele cria a gente com a vontade de receber, a gente fica longe de Deus. Então não pode ser, a gente não quer ficar longe de Deus, então precisaria que Deus criasse a gente com a vontade de dar. E aí o ciclo continua, não fecha. Acaba que a gente não tem uma solução. Se Deus cria a gente com a vontade de dar, é um problema. A gente está próximo dele, mas não pode ir direto para o mundo vindouro. Para ir direto para o mundo vindouro, eu teria que ter vontade de receber, mas aí a gente estaria longe dele. Qual é a solução? Como a gente resolve essa questão? Criar um mundo imperfeito onde o ser humano possa dar. Opa! Estamos começando a entender o objetivo da criação. Propositalmente, Deus criou um mundo imperfeito e colocou uma alma dentro da gente com a vontade de dar para que a gente possa completar o mundo imperfeito que Deus criou. Desta forma, propositalmente, Deus criou um mundo onde nosso objetivo é completá-lo. Através de nossa alma divina, lutar contra nossa alma animal. Assim, nossa alma se sente bem e estaremos nos assemelhando a Deus. Olha que legal! Deus colocou a nossa alma à imagem dele, com a vontade de dar, colocou a gente no mundo onde muita coisa falta, para que a gente possa dar, fazer o bem, ajudar e completar o mundo. Isso é o que está escrito na criação do mundo, Asher bara Elohim la'asot, que Deus criou para que a gente fizesse. A gente tem que completar. Como devemos dar? Duas ideias muito importantes, que é parte das bases do judaísmo. Primeiro é dar em relação ao próximo. Isso é muito, muito importante. Isso é muito próximo também da nosso entendimento, da gente ajudar as pessoas que passam por necessidade, abrir mão de um dinheiro a mais que a gente tem para que a gente possa ajudar uma pessoa que precisa, e dar tzedakah, emprestar dinheiro sem juros, visitar doentes, consolar enlutados, palavras bonitas para as pessoas que estão tristes. Tantas e tantas mitzvot que a gente tem na Torá para dar em relação ao próximo. Porém, no judaísmo a gente também tem o segundo lado, que também é em relação a Deus. Quando a gente recebeu a Torá, a gente recebeu as duas tábuas, tem mandamentos entre o homem e Deus, os primeiros 5 mandamentos, e mandamentos entre o homem e seu semelhante, os outros 5 mandamentos. Na prática, a Torá exige que a gente seja completo tanto em relação ao próximo quanto em relação a Deus. Isso é um ponto que é muito importante a gente tomar cuidado. A gente sofre uma influência muito forte do cristianismo, onde o cristianismo aboliu e tirou todos os mandamentos da Torá entre o homem e Deus e colocou somente os mandamentos entre o homem e seu semelhante. E é importante que a gente entenda que pelo judaísmo e pela Torá, a gente também tem mitzvot relacionadas com Deus. Em relação ao Shabat, ao Kasher, as rezas, as brachot, o tefilim, as velas de Shabat, o Kiddush, um monte de mitzvot que a gente tem. E qual que é a ideia? O que é dar? É abrir mão de nossas vontades egoístas pelo próximo ou por uma mitzvah. Eu tenho vontade de ficar com esse dinheiro todo para mim, mas eu vou abrir mão para ajudar uma pessoa que precisa. Eu tenho vontade de comer todas as comidas possíveis, mas eu vou abrir mão para fazer um mandamento e uma mitzvah de Deus. Essa é a ideia da gente dar. E aí vem a grande pergunta. Ok, Deus criou um mundo imperfeito. Mas precisava ser tão imperfeito, com tantas dificuldades e com tanto sofrimento?
Deus não poderia facilitar um pouco? A imperfeição do nosso mundo por Deus foi muito pequena. Apenas uma fruta proibida, uma cobra e um dia. Se Adão e Havá tivessem aguentado por um dia não comer a fruta proibida, a gente chegaria na perfeição. O que o primeiro homem deveria fazer era muito simples: dar de si, abrir mão de seu desejo por um mandamento de Deus, deixando de comer a fruta por um dia. O mal existente no mundo foi consequência de um aprofundamento no mal pelo próprio ser humano. A gente danificou. Agora temos o dever de consertar, dando muito mais, com muito mais mitzvot, para voltarmos ao nível inicial. As pessoas gostam muito de colocar a culpa em Deus. Mas a gente precisa entender que muitas vezes a culpa é do próprio ser humano. A gente aprofunda o mal, a gente faz muitas coisas erradas. E a gente precisa consertar os nossos erros, não simplesmente colocando a culpa em Deus. Resolveu o problema? Ok. Deus criou então um mundo imperfeito para que a gente, com a nossa alma, a gente possa dar e fazer o bem e se assemelhar a Ele e assim ter o maior prazer possível. Mas se a gente parar para pensar, não resolveu. Resolvemos nesse mundo, mas quando passarmos para o mundo vindouro, continuaremos com o mesmo problema: receber em vez de dar. E agora? Então, como a gente pode resolver o problema do mundo vindouro, que é o mundo verdadeiro, que é o objetivo? Lá a gente continua somente recebendo. Como é a recompensa do mundo vindouro? A gente precisa entender isso para responder a nossa pergunta. Qual é a verdadeira felicidade? Dar ou receber? Vamos entender da seguinte forma. Imaginem que vocês estão passando pela praia e vocês veem uma mãe desesperada, uma criança pequena foi levada pela correnteza, está se afogando no fundo. Imediatamente vocês pulam no mar, começam a nadar até a criança, conseguem chegar até ela, pegam ela, conseguem nadar com dificuldade, voltando para a areia. Vocês percebem que a criança não está respirando. Nesse momento vocês começam com a massagem cardíaca, respiração boca a boca, até que a criança volta a si. A mãe desesperada do lado, a criança começa a chorar. Vocês começam a perceber que vocês salvaram uma vida. Imagina o prazer, o sentimento maravilhoso que vocês têm nesse momento. Agora um pequeno problema. A mãe não deu nenhuma recompensa por vocês terem salvo a vida da criança. Pessoal, isso é insignificante. A gente não quer receber a recompensa. Mesmo se ela oferecer, a gente vai dizer que não. A felicidade verdadeira que a gente tem é que a gente conseguiu salvar uma vida. E a gente volta para nossa casa com um sentimento maravilhoso no coração: eu fiz o bem. Isso, na verdade, é a verdadeira recompensa do mundo vindouro. Não é que a gente chegou lá e Deus fala: opa, como vai? Tudo bem? Você fez muita coisa boa, deixa eu fazer a continha aqui para ver quanto dinheiro eu te dou. Não. É quando a gente tem uma visão espiritual do que a gente fez. É quando a gente sente de alegria de tanta coisa boa que a gente fez durante a vida nesse mundo. E como a gente se aproximou de Deus. E o prazer dessa proximidade, de ter dado. Na verdade, no mundo vindouro, não é o prazer de receber. É simplesmente o prazer de ter dado. O prazer de ter feito bem. A proximidade que a gente adquiriu de Deus fazendo a nossa parte no mundo material. Isso não é considerado receber. É simplesmente a consequência de ter dado. Esse é o verdadeiro prazer do mundo espiritual. Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente faz o bem, quanto mais a gente ajuda, abrindo mão da gente para poder fazer o bem, ajudar o próximo, para fazer as mitzvot, maior é o prazer no plano espiritual.
Mais uma pergunta, também muito interessante, que muitas pessoas também perguntam. Se Deus já sabe o futuro, então por que ele criou a gente? Deus já sabe que uma pessoa vai ser muito boa. Coloca ela direto no mundo espiritual, num nível maravilhoso. Porque Deus está jogando o joguinho, é videogame de Deus esse mundo. Ele quer saber o que vai acontecer? Não, ele já sabe. Então por que criou? Se Deus já sabe o que vamos fazer, então por que nos criou? Se já sabe que vamos fazer o bem, por que não coloca direto no mundo vindouro? A criação não é para Deus, e sim para nós mesmos. Mesmo que Deus já saiba, se nos colocar num local onde só receberemos, ainda assim haverá o problema da alma não se sentir bem. Ou seja, precisamos vir e dar na prática. Deus sabe que a gente vai dar e fazer o bem, ou ajudar, ou o que a gente vai fazer na vida. Mas na prática não funciona, porque se a gente não tiver dado na prática, a gente não vai conseguir se sentir bem. A gente não vai conseguir se sentir em casa. A gente vai chegar lá e sentir aquele mesmo problema de a nossa alma ter sido criada com a vontade de dar e a gente está num local onde a gente só recebe. Para isso, a gente precisa vir na prática para o nosso mundo, para o nosso bem, para que a gente possa fazer o nosso objetivo e conseguir atingir o que a gente precisa atingir no mundo posterior ao nosso. Voltamos à criação do mundo. A gente mostrou que a criação do mundo estava cheia de problemas e que deu tudo errado e tal. Como assim? Deus quis nos mostrar o objetivo que devemos atingir através de nossa intervenção no mundo. Cada erro que teve na criação não foi um erro. Foi mostrar para a gente, olha, eu quero isso. Só que o mundo está assim. E vocês vão ter que trabalhar para chegar no objetivo. Depende de vocês. Luz. Temos a escuridão espiritual no mundo e depende de nós trazer a luz. Deus mostrou que era uma luz espiritual maravilhosa. O mundo ainda não está pronto? Eu tiro. Como é que faz para o mundo estar pronto? Depende de vocês. Façam a parte de vocês. Deem, completem o mundo. Deus criou os astros. Metaforicamente, o Sol seria Deus e a Lua seria nós mesmos. Precisamos voltar a trazer a luz de Deus com maior intensidade para o mundo. Depende de quem? Da gente. As árvores. A fruta simboliza a mitzvah, doce. O tronco simboliza o caminho e os desafios para fazermos a mitzvah. É duro, é difícil, muitas vezes não tem um sabor. Às vezes, para a gente poder ajudar alguém, a gente tem que passar por dificuldades e, às vezes, um trabalho muito grande. Precisamos trabalhar para ter a alegria e o gosto, mesmo no caminho e nas dificuldades. É um trabalho que a gente tem. Só que no final das contas, o que Deus quer que a gente faça? Que a gente tenha a alegria do esforço de fazer o bem. E quanto mais difícil for, mais feliz a gente está que a gente conseguiu passar no desafio e conseguiu ajudar e dar de si de uma forma especial, tanto em relação ao próximo quanto em relação a algum mandamento de Deus. E agora? Está nas nossas mãos? Adão e Havá erraram e trouxeram mais dificuldades ainda para serem consertadas. Foi necessária a entrega da Torá como um manual de como devemos consertar. Na verdade, depois que Adão e Havá pecaram, o mundo caiu num nível espiritual muito baixo. Agora a dificuldade é muito grande. Começou a entrar o mal dentro do ser humano. A ganância, a inveja e o orgulho, sentimento de superioridade, prazeres materiais excessivos começaram a afastar a gente. E começa uma busca extremamente egoísta, onde a gente acabou se ligando de uma forma muito mais forte à nossa alma animal. E agora vem a Torá,
para ela conseguir tirar esse egoísmo interno dos nossos corações. E que a gente possa fazer todos os nossos atos materiais de forma espiritual. Que a gente possa levar tudo para o caminho bonito, para o bem. Esse é o verdadeiro trabalho que a gente tem que fazer. Espiritualizar o material. E aí? Vamos viver a nossa vida como um animal, em busca de prazeres e fugindo de sofrimentos, recebendo, ou talvez melhor dizendo, sobrevivendo. Não é simplesmente busca de prazeres e fugir dos sofrimentos. Ou vamos fazer a diferença, vivendo uma vida com significado, ajudando a todos e tornando o nosso mundo melhor, dando. Pessoal, a ideia aqui, eu acho que ela é muito bonita. A gente simplesmente entendeu que a gente não veio no mundo para receber. A gente não veio no mundo para simplesmente acumular riquezas e viajar e para comprar imóveis e casas e carro e começar a ter um monte de prazeres e receber cada vez mais. A gente tem um objetivo e uma missão do mundo. Deus criou o mundo imperfeito, propositalmente. E Ele colocou a gente no mundo. E colocou dentro da gente uma arma incrível. Uma alma divina. Uma alma que tem uma vontade louca de ajudar e de fazer o bem. E esse é o nosso desafio. E a maior felicidade que a gente tem na vida não é quando a gente recebe. Qualquer prazer material que a gente recebe é passageiro, enjoa e é um prazer muito menor do que o espiritual. É simplesmente uma ilusão. E quando a gente chega naquilo que a gente deseja material e a gente acha que vai satisfazer, não vai. Vai querer mais e mais e mais. O dinheiro, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. A pessoa que tem 100 quer 200, tem 200, quer 400 e sem fim. Oev kesef lo esbakesef. A pessoa que gosta de dinheiro nunca vai estar satisfeita com dinheiro. E o maior prazer e a maior felicidade, que é uma felicidade constante, que está sempre dentro da gente, é a felicidade espiritual de ter dado. E quanto mais a gente dá, e mais a gente faz o bem, e mais a gente vive com idealismo, mais a gente tem uma tranquilidade, uma felicidade interna. A gente vive uma vida onde muitas vezes internamente a gente não está completo. E a gente precisa de picos de prazer externo para alegrar as nossas vidas. Internamente a gente não está bem. Então eu vou sair, eu vou aqui para um restaurante, eu vou ali comer alguma coisa, eu vou sair com meus amigos no barzinho, eu vou para uma festa, e vários momentos que vai me trazer alguma alegria a mais, mas quando eu volto à minha realidade é eu mesmo. Às vezes eu sinto que falta alguma coisa. Quando a gente tem o prazer espiritual de viver com sentido e fazer o bem, a gente tem uma constância de alegria e felicidade nos nossos corações. Isso é maravilhoso. A gente vive a vida com um sentido. A gente sente que a gente está fazendo o nosso objetivo no mundo. Isso vai preencher a gente internamente, com alegria, com valores, e a gente faz com que o nosso mundo inteiro possa ser um mundo melhor. E se cada um de nós fizer a sua parte, se Deus quiser, muito em breve a gente vai ter um mundo onde vai acabar todos esses problemas. A gente vai conseguir consertar o mundo. Vai ter a vinda de Mashiach. A luz inicial do primeiro dia vai brilhar no mundo, acabando com todo o mal. A gente vai ter a mesma luz, o mesmo brilho do sol. E as dificuldades que tem para fazer o bem vão se acabar. E a gente vai conseguir chegar no objetivo da criação.